Olá, somos acadêmicas do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Rondônia. Nós, Luciana, Samantha e eu, Cássia, iremos realizar mais um minicurso do projeto Dialogando Engenharia Civil com a Comunidade. O nosso objetivo é apresentar as atribuições e competências dos profissionais técnicos da área, tanto do engenheiro civil quanto do arquiteto. E, além disso, apresentar os problemas decorrentes da autoconstrução. Mas, Cássia, o que é autoconstrução? É a construção de pequenas unidades habitacionais pelos seus próprios usuários, ou seja, pelos próprios moradores, que decidem construir até pelo critério de economia, mas que isso também traz vários outros problemas, entre eles questão de segurança, por falta de elaboração de um projeto, análise de solo, dentre outros. Mas é necessário contratar um profissional habilitado, um engenheiro, um arquiteto para a execução da minha obra? Sim, Samantha. No nosso caso, no país, a lei estabelece essa obrigatoriedade, embora não seja cumprida à risca. Mas é fundamental por vários critérios, entre eles a questão da venda. Mesmo que você construa um imóvel hoje com a finalidade de moradia, futuramente pode haver a necessidade de uma venda. A partir do momento que você cumpriu toda a exigência legal, facilita a questão do financiamento juntamente às instituições financeiras e também todos os regulamentos estabelecidos pelos órgãos oficiais. E é importante lembrarmos também que as duas áreas elas se complementam. Os dois profissionais eles trabalham em parceria, tanto o engenheiro quanto o arquiteto, cada um com sua atribuição específica. E ambos são fundamentais para a concepção do projeto e execução de uma obra. Nós também conversamos com o engenheiro Túlio Souza sobre esse assunto e iremos apresentar para você o nosso bate-papo. Acompanhe conosco. Somos acadêmicas de Engenharia Civil do Instituto Federal de Rondônia. Nós estamos hoje com o engenheiro civil Túlio Souza, também professor da Faculdade de Rondônia Faro, e vamos ter um bate-papo sobre engenharia, construção civil e até mesmo arquitetura. Nós pedimos então ao engenheiro Túlio Souza que comente para nós o papel de cada um desses profissionais na construção civil e a importância deles na execução de uma obra. Olha, a importância de uma obra ter profissionais é fundamental, porque o custo-benefício, a presença do profissional numa obra, no processo da construção, tanto na elaboração de projetos como na execução da obra, ela é de fundamental importância porque ela dá à obra um profissionalismo, uma capacidade de resolver, de ter soluções adequadas, alinhavando o custo e o benefício para que aquela obra ou aquele projeto venha a ter sucesso. Então, claro, passamos por um momento grande na nossa história, no nosso país, onde grande parte da população não tinha acesso a esses profissionais, não é verdade? Mas hoje não, hoje você tem várias faculdades formando engenheiros civis, arquitetos, você tem muitos profissionais das duas áreas e de outras áreas afins, né, da engenharia, geólogos, topógrafos. Então você tem muitos profissionais envolvidos, disponibilizados. Consequentemente, o custo deste profissional de entendimento que é muito melhor, é um investimento fantástico que vem só agregar benefícios à obra, não descaracterizou como se fosse algo que fosse acrescentar custos, mas a presença desses profissionais, tanto na parte de elaboração de projetos, como na parte de execução de obras, ela vem minimizar custos. Porque ela vai possibilitar soluções criativas, soluções super importantes para que isso aconteça. Então, cada vez mais, a população ela vai compreendendo a necessidade e a presença desses profissionais na obra. Mesmo porque hoje nós temos o CREA, o CAL,
que são órgãos fiscalizadores das obras, né, que cobram da população a contratação desses profissionais, a presença desses profissionais. E a presença desses profissionais também na obra, além de ter um benefício enorme na questão dos custos, ela vem minimizar muito a questão de impactos desnecessários. Algumas patologias, na verdade, as patologias causadas às vezes pela falta exatamente de uma solução profissional. Sim, professora, inclusive uma pesquisa a pedido do Conselho Nacional de Arquitetura acerca das construções executadas no país, que praticamente 54% dos brasileiros já têm feito algum tipo de construção ou reforma, e desse percentual, praticamente 85% são os projetos auto-executáveis, ou seja, a autoconstrução. Isso que o senhor está falando, também a gente tem acompanhado que muitas pessoas comentam que realizaram uma obra com profissionais, digamos, não técnicos e posteriormente tiveram a necessidade de contratar um profissional justamente em função do conhecimento técnico. Mas eu acho assim, nós estamos num processo, é um processo de mudanças, é um processo, eu acho que só crescente. Acredito que hoje tem muitas pessoas que se aventuram a fazer uma obra sozinhos, sem a presença dos profissionais, né? Mas aos poucos eu acredito que nós vamos chegando lá. Cada dia mais essa consciência está presente dentro da sociedade, né, da necessidade do profissional. Um comenta com o outro, né, os resultados são muito visíveis de uma obra que é elaborada por um profissional, executada por um profissional, de uma outra obra ou de um outro projeto que não são elaborados e executados por profissionais. Então, a cada dia vai sendo crescente a necessidade de contratação e da presença desses profissionais em todo o segmento, né, da construção civil. Agora, claro que é evidente, comparando com outros países mais desenvolvidos, como Alemanha, Estados Unidos, Finlândia, Inglaterra, ou outros países europeus, claro que as nossas estatísticas ainda são muito baixas, né, com relação à contratação dos profissionais. Mas eu posso dizer a vocês que eu tenho 40 anos de vida profissional, que nesses 40 anos de vida profissional houve uma evolução significativa na contratação dos profissionais, tá certo? Então, hoje eu vejo que as pessoas, às vezes, aquele medo, aquela insegurança de que vai custar um pouco mais caro, tá certo? Está cada vez mais diluindo, está sendo mais absolvida, você está entendendo? E as pessoas, hoje, pessoas até com investimento de menor custo, construções mais simples, eu vejo que tem pessoas que ainda querem um profissional na obra, que já querem um profissional na obra, correto? Que é muito positivo hoje, né? Muito positivo. Professor, uma questão que eu acredito que deva ser passada, uma questão que eu gostaria muito que o senhor nos esclarecesse. E percebe-se que a população em si tem uma grande dificuldade, tanto em contratar, quanto em saber qual profissional contratar. Pois atualmente não se tem essa experiência de contratar um profissional adequado para a obra em si, para acompanhar a obra, para projetar e acompanhar a obra. Existe o costume de contratar-se o profissional, mas contratar-se a pessoa simples em si, contrata um pedreiro ou um ajudante, aquela pessoa que
vai gerar um custo menor na obra. No entanto, quando se vem aquela situação de fazer grandes obras, existe a dificuldade, a falta de conhecimento em saber qual profissional, o engenheiro ou o arquiteto, qual a função daquele determinado profissional. Então, se eu tenho uma obra, digamos, uma empresa, que seja uma obra pequena, um escritório, que profissional eu devo contratar, em que momento eu devo procurar? Eu devo procurar um arquiteto, eu devo procurar um engenheiro? Quais são as particularidades referentes a essas profissões que eu acredito que o senhor tem um gabarito tão grande, poderia nos esclarecer? Olha, o processo é bem simples. Dependendo da complexidade da obra, vai se exigir maior envolvimento de números de profissionais de áreas específicas, correto? Então, se uma obra é muito simples, se uma obra é de baixíssimo custo, uma obra popular, claro que é evidente a presença apenas de um profissional da engenharia civil possa resolver tanto a parte de projetos como a parte de execução, correto? E aí o profissional da engenharia civil, ele é gabaritado para fazer tanto o projeto de arquitetura, como o projeto de elétrica, o projeto de instalações hidráulica e sanitária, o projeto de estrutura, tá certo? Daquela pequena construção envolvida. Mas se houver uma complexidade, se a obra tiver maior complexidade, uma metragem maior e que tenha uma área mais específica, né, do conhecimento, aí sim é importantíssimo você seguir todo um protocolo na contratação desses profissionais. E o primeiro profissional a ser contratado é o arquiteto. Você tem que contratar o arquiteto, você tem que passar o arquiteto, porque a faculdade de arquitetura dá a este profissional o conhecimento, porque ele vai colher as suas necessidades, as necessidades do projeto, e ele está gabaritado para fazer um entendimento, para projetar a sua obra dentro das adequações, das normas, questão de insolação, aí tem muitas coisas envolvidas aí do terreno, a complexidade às vezes do terreno, né, de todo o envolvimento do projeto. E aí faz-se necessário também a presença de outros profissionais. Hoje nós estamos entrando numa era do BIM, né? Então, é onde que nós não falamos mais assim de um profissional só, nós falamos de uma equipe de profissionais. Então nós estamos todos numa mesa redonda, onde todos nós vamos compartilhar um pouco do nosso conhecimento para somar esse conhecimento, né, para viabilização do projeto e da obra. Então o arquiteto, ele já não faz mais sozinho o projeto, ele precisa do conhecimento do engenheiro civil, da área de cálculo estrutural, né? Ele precisa de soluções na parte de hidráulica, na parte sanitária, na parte de elétrica, envolvendo talvez energias alternativas, sustentáveis. Então, você está falando de um grupo de profissionais envolvidos. Ali uma mesa redonda, todos vão debater, fornecedores inclusive, clientes, fornecedores, profissionais, arquitetos, engenheiros, geólogos, às vezes tem problema, tem que vir conhecer o terreno, e topógrafos. Então você tem lá toda uma equipe reunida, envolvida para possibilitar um bom projeto. Então o projeto não é mais de autoria de uma só pessoa, ele é um projeto já compartilhado, é um projeto que a gente entende que todos nós temos algo a contribuir para o desenvolvimento desse projeto.
e vai ter lá um profissional, um dos profissionais, que lá na linguagem do BIM seria o BIM Manager, né? Seria o coordenador da equipe para colher, para processar essas informações e viabilizar a elaboração tanto do projeto para que depois, posterior à execução da obra. Então, tanto faz uma obra pequena, você pode contar apenas com um profissional só, e isso na contratação de um engenheiro civil, ele pode fazer tantos projetos como também pode depois fazer a obra, na verdade, como também, dada a complexidade da obra, se for uma obra muito complexa, aí sim você vai precisar de uma equipe de profissionais, de engenheiro mecânico, na parte de climatização, engenheiro na parte de elétrica, se tem alta tensão, baixa tensão, você está entendendo? Então já começa as complexidades. Então você vai ter que contar com profissionais de outras áreas, além da engenharia civil e além da arquitetura. Entendi. Nós agradecemos a todo esse conhecimento. Assim, uma das principais questões que nós vemos, o senhor citou o BIM em si, que eu tenho pouco conhecimento ainda na parte do BIM, porém, um dos grandes avanços que ele traz é a compatibilização dos projetos. Eu acredito que isso também já era, de início, uma das grandes vantagens de contratar os profissionais, engenheiro e arquiteto, porque eles já pensavam à frente, pensavam nos projetos em si, em todo aquele quadro de projetos. Mas o BIM, então, ele trará uma grande evolução nessa parte, de compatibilizar todos os projetos, evitando qualquer tipo de erros, qualquer tipo de eventos que podem ocorrer, que só seriam vistos na obra, né, professor? Gostaria que o senhor pudesse nos dar uma palavrinha a mais a respeito da parte da engenharia civil, do engenheiro em si, do profissional arquiteto, da importância dele, da questão profissional em si, para a nossa cidade de Porto Velho, porque, infelizmente, aqui no nosso setor, apesar de que está em grande crescimento, nós vemos grandes obras, o senhor, principalmente, tem algumas obras bem conhecidas aqui. Se o senhor pudesse falar a respeito um pouco das suas obras e trazendo também a importância dos nossos profissionais aqui da cidade de Porto Velho. Olha, a palavra mais importante hoje dentro da tecnologia BIM no futuro é a informação. É a palavra mais importante. Você tem que compartilhar informações. Não vai existir projetos onde a pessoa não tenha informações. Então você tem que compartilhar informações, receber informações. Quanto mais informações você tiver, melhor e mais assertivo, né, vai ser este projeto. Em Porto Velho, a nossa situação diferencia de algumas regiões do país, porque é uma região muito jovem, né? Então, outras regiões como São Paulo, Paraná, Curitiba, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, né? Talvez tenha mais uma celeridade dentro deste processo de contratação de profissionais, né? Mas eu vejo com bons olhos, eu acho que tem um espaço muito bom para o engenheiro civil, muito bom para o arquiteto e muito bom para outras áreas da engenharia dentro de Porto Velho, de Rondônia. Eu posso dizer isso assim de uma maneira bem positiva, porque eu acompanho essa história há 40 anos e eu vejo assim que de 40 anos atrás para cá houve um salto significativo na contratação de profissionais. Então, eu acho que o futuro é muito promissor, excelente. Eu acredito que o jovem hoje que está buscando num curso de engenharia civil, num curso de arquitetura, ele pode ficar tranquilo,
porque a cada vez mais a sociedade, as pessoas que estão envolvendo, né, os seus investimentos, né, ela procura um bom resultado, colher bons resultados. E bons resultados, com certeza, está atrelado à contratação de bons profissionais, tá certo? Da presença do profissional no processo, tanto de elaboração do projeto, como da construção. Então, eu sempre estou muito otimista, eu sou muito otimista mesmo. Eu acredito que vai ter muito trabalho aí para todos vocês, tem muito trabalho, a cidade cresce assim de uma maneira exponencial, né? Você veja, cada dia Porto Velho está melhor, as outras cidades do interior também estão crescendo muito, Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena, Ariquemes. Então eu vejo obras significativas, conjuntos condomínios maravilhosos, edificações grandes, né? Edifícios verticais, clínicas, não só a parte residencial, como a parte também, a parte comercial também, as lojas, né? Então você veja que houve um aumento assim significativo na melhoria, e você veja, você passa pela cidade, você vê um bom restaurante, você vê uma boa lanchonete, um café, uma boa casa, ali tem um profissional. E a outra pessoa que está vendo, ela sabe que ali tem um profissional. Então, se ela não contratava, ela vai passar a contratar. Eu acredito que o campo da engenharia e da arquitetura é promissor. Eu sempre acredito. Agora, cabe a cada profissional, né, buscar sempre o conhecimento, estar sempre antenado, sempre ligado, sempre proativo, né, dentro da sua profissão, buscando conhecimento e fazendo o possível para encantar o cliente, para levar ao cliente as melhores soluções, tá certo? Em todas as áreas é assim, vai ter sucesso aqueles que correrem mais em busca deste conhecimento e possibilitar maior informações e maior trazer o melhor de si, tanto do mercado, né, dos materiais, da técnica, tudo, para que ele possa ser contratado. Então, quanto mais você buscar, quanto mais você colocar conhecimento na sua bagagem, melhor vai ser para você no seu convívio, né, e no seu relacionamento com o mercado profissional. Professor Túlio, como o senhor acabou de comentar, que não só Porto Velho, mas o estado de Rondônia ainda é muito jovem. Então, carece de profissionais na parte de infraestrutura, construção civil, tanto residencial quanto comercial. E lembro de uma frase de um dos seus escritores, aparentemente aí, queridos: o homem é essa solução. Algo, se eu estiver errado, o senhor me corrige com relação à frase. Então, o engenheiro, o arquiteto, ele vai ter que ter esse olhar. O senhor também já comenta um olhar mais holístico, que não é só para a área da engenharia civil em si, mas todas essas áreas se conversam, né? São interligadas, e para a gente atender necessariamente a necessidade, digamos assim, desse nosso cliente. Seria... Claro, você não pode ser um profissional só que entenda de engenharia. Você está entendendo? Você não pode ser um profissional assim, não, eu sou engenheiro, eu só quero conversar sobre engenharia. Eu só converso sobre engenharia, eu só entendo de engenharia. Não. Este profissional já está um pouco, este modelo de profissional já está um pouco mais ultrapassado. Já está um pouco ultrapassado. Já está sendo ultrapassado.
você tem que ter um conhecimento amplo, porque afinal de contas você está conversando com o seu cliente, interagindo com o seu cliente, você vai entrar dentro do universo do seu cliente, então você tem que possibilitar a ele informações, ele vai precisar de outras informações, né? Afinal de agora mesmo você está envolvida com uma engenheira lá num restaurante, então você tem que entender um pouco da gastronomia também, dos processos elaborativos da gastronomia, não é verdade? Porque o seu cliente precisa de informações naquela área, e você vai levar informações também para ele naquela área. Então ele vai contratar um profissional e ele vai ficar mais encantado na contratação desse profissional quando o profissional apresenta um conhecimento mais amplo, mais versátil, não é verdade? Mais holístico, como você falou. E acredito que é assim que é este perfil do profissional do futuro. É um profissional que ele não é só um especialista naquele assunto. Ele pode ser até um especialista naquele assunto, mas eu acho que ele tem que versar, ele tem que conversar, ele tem que dialogar, ele tem que flexibilizar outros assuntos, né, para que essas informações possam se processar de uma maneira mais fluida, mais ágil, né, mais dinâmica dentro do processo de elaboração dos projetos e da construção. Encontrar a melhor solução para o cliente, né? Como o senhor comentou aí do restaurante. Encontrar sempre a melhor solução. O cliente sempre ele precisa, né, da melhor solução. E a melhor solução passa, a busca dessa melhor solução passa sempre da capacidade que você tem, do profissional que tem, de ter na sua cabeça um universo de possibilidades. Quanto mais você trazer informações, quanto mais você alinhavar informações, quanto mais você dominar, né, este universo que hoje está disponível aí pelas redes, por todos os lados, né, melhor você vai encantar melhor o seu cliente. Gostaria de fazer mais uma pergunta. Então nós vamos encerrar essa entrevista ou esse bate-papo aqui com o engenheiro Túlio Souza. Sempre nós o chamamos também de professor, porque vai muito além, ele atua na área, mas acaba sendo um mestre, um mentor. E somos gratos pela sua contribuição aqui com esse bate-papo, com essa conversa, com esse esclarecimento. Professor, fica sempre a nossa gratidão por nos receber em seu escritório, por nos atender sempre que solicitamos com tanto carinho. Então, a gratidão é eterna. Sou eu que agradeço. Vocês são jovens, muito jovens, né? Então, parece que tem um momento que a gente tem que passar o bastão, né? Então, mas não é bem assim, né? Mas eu faço sempre... Eu recebo meus alunos aqui no jardim, no escritório, porque eu acho que também é muito produtivo, né? Vocês trazem também a mim ou muitas informações que eu preciso. Como eu falei, a palavra mais importante dentro deste processo do futuro da construção é a informação. Então, eu dou uma informação e você está me dando, aqui vocês são três, vocês três estão me dando 3 informações, correto? Então, isso é espetacular. Então, é aí que mora o espetáculo do caminho, não é verdade? Muito obrigado, eu agradeço demais a vocês também. Somos gratos também, porque é o que nós precisamos, de mestres que nos conduzam justamente nessa caminhada. Fica a nossa gratidão eterna. Obrigado, Cássia. Obrigado. Obrigada, professora. Luciana, obrigado, Samanta. Muito obrigada. Samanta, por gentileza, explique para nós por que é necessário um profissional na obra.
Eu vou mostrar agora alguns problemas que ocorrem nas construções quando você não tem um profissional habilitado para a execução da sua obra. Você está vendo aí, nessa primeira imagem, um problema muito recorrente em diversas construções, que é o descolamento de revestimento. É um problema motivado por falhas no assentamento, pelo preenchimento incorreto do verso das placas e pela argamassa colante aberta há muito tempo, o que compromete o poder de aderência dessa argamassa. Nessa segunda imagem, você está vendo um problema de recalque diferencial. O que seria isso? Ele é causado pela falta de resistência do solo, que faz parte da estrutura CD e causa rachaduras, podendo levar até a ruína de um imóvel. Ou seja, você constrói a sua casa sem um profissional habilitado e você faz as fundações da sua casa de forma superficial. Você não tem noção de resistência do solo, você não conhece tipos de solo, então como você faz a sua fundação superficialmente, acontece desse solo ceder com o peso da estrutura da sua casa, né, sua construção. Então, como o solo cede, essa estrutura que nós chamamos de recalque diferencial, que acontece, que é uma rachadura na parte estrutural, que é onde recebe a maior carga da sua estrutura, né, da sua residência. Nessa terceira imagem, você está vendo uma armadura exposta. O que seria isso? Ela é causada por falhas no adensamento do concreto, o que faz com que os materiais do concreto se soltem e exponham a armadura, causando a corrosão e fragilizando a estrutura. Ou seja, não houve uma compactação dos agregados ali que estão misturados ali no concreto. Então eles começam a se soltar, né, a brita, eles começam a se soltar, porque não foi bem compactado ali aquele concreto, e aí conforme eles vão se soltando, a estrutura vai ficando exposta. E aí, a efeitos de chuva, umidade, aquela armadura ela começa a acontecer o processo de corrosão e pode até levar à ruína também da sua construção. Nessa outra imagem, você está vendo a exposição da armadura, novamente. Porque a pessoa precisou passar instalações hidráulicas e fez um corte, né, na sua parte estrutural ali, para passar essa tubulação. Então, se ocorrer uma infiltração, algum problema na parte hidráulica, pode acontecer novamente a corrosão desse ferro, enfraquecendo a parte estrutural da sua obra. Nessa outra imagem, você está vendo problemas de curto-circuito em tomada, que pode ser causado por irregularidades na instalação elétrica, já que você não contratou um profissional habilitado para realizar esse serviço. Nessa outra imagem, você está vendo muitos equipamentos ligados à extensão de energia, o que pode causar uma sobrecarga na fiação elétrica. O que causa isso? Quando você contrata um profissional habilitado, ele já vai prever cada ambiente da sua obra. Então, se você vai ter um escritório, se você vai ter um ambiente onde é necessário ligar vários equipamentos, ele já vai projetar que naquele ambiente tem que ter tantas tomadas, conforme a sua necessidade. Quando você não contrata um profissional habilitado, ele geralmente não tem noção de para que vai servir cada ambiente. Então, ele acaba projetando mal, né? Acaba faltando tomadas naquele ambiente ali e sobrecarrega, as pessoas acabam usando extensão e isso sobrecarrega e pode causar um curto-circuito também. Nessa outra imagem, você está vendo o problema de umidade por capilaridade e falta de ventilação nos ambientes, o que causa mofo, fungos, problemas na parede. Eu vou mostrar numa outra imagem o que se trata essa umidade por capilaridade. Nessa outra imagem, você está vendo o descascamento da parede, que também é causado pela umidade devido à falta de impermeabilização na fundação. Quando você contrata um profissional não habilitado, provavelmente ele vai construir a sua residência, né, a sua obra, sem processo de impermeabilização, que é algo muito importante. Sem a impermeabilização, em poucos anos você vai ter problemas de infiltração, de umidade por capilaridade, que eu vou mostrar na próxima imagem. Então gera diversos problemas. É algo que aparentemente não gera nenhum benefício, porém a longo prazo você vai ter uma obra com maior vida útil, maior durabilidade devido a esse processo. E agora nessa imagem eu vou explicar o que se trata a umidade por capilaridade. Você está vendo aí a imagem de uma viga baldrame, que é um tipo de fundação muito utilizado nas construções de residências, pequenas obras.
tá? É a viga baldrame. Então, quando essa viga baldrame está em contato com o solo, a umidade presente nesse solo, como você está vendo aqui na imagem, ela consegue atingir as paredes internas da casa, causando problemas na pintura e outras patologias. Porque a umidade presente no solo, quando a viga baldrame não é impermeabilizada, essa umidade do solo consegue subir para a viga baldrame e atingir aquela parede que você fez acima da viga baldrame, como você está vendo na imagem. Então essa umidade que a gente vê muito nas casas no Brasil devido ao nosso clima, justamente, que é um clima úmido. Então essa umidade sobe nas paredes e começa a ocorrer o descascamento das paredes, aqueles mofos, diversos problemas, diversas patologias decorrentes da umidade nas fundações. Nessa outra imagem, você está vendo a Torre de Pisa, que também representa o recalque diferencial, como eu falei anteriormente, porque essa obra foi projetada para ficar na vertical, mas logo após o início da construção, devido à fundação mal construída e um solo de fundação sem resistência suficiente, ocorreu a inclinação. Perceba aí como é importante você ter um profissional habilitado na sua obra, porque dentro de uma construção existem diversos sistemas construtivos que você pode escolher e etapas construtivas. Então, quando você faz o que a gente falou anteriormente da autoconstrução, você está pulando, de certa forma, etapas, porque você não tem o conhecimento sobre cada etapa da obra e o que é muito importante não deixar de lado dentro da sua obra. Então, mais à frente, nós vamos falar sobre os profissionais, o arquiteto, o engenheiro, qual o papel que cada um desempenha dentro da sua obra e você vai poder entender melhor do que se trata. Agora, nós vamos citar quais os benefícios de ter um acompanhamento profissional em sua obra. Você vai ter maior segurança aos profissionais envolvidos, segurança e qualidade durante e após o término da obra, já que o profissional fica responsável pela estabilidade da sua obra. Você vai ter um planejamento das etapas da obra, não há desperdício de materiais, o que resulta em redução do custo total da obra. Materiais de construção comprados com melhores preços e prazos, já que os profissionais têm contatos com fornecedores. Um prazo menor de execução da obra, visto que possui um cronograma onde se estabelece os prazos de cada etapa. Você vai ter uma obra mais limpa, um canteiro de obras mais organizado. Você vai ter um menor índice de retrabalhos, já que este profissional conhece todas as etapas da obra e sabe o que é necessário para prolongar a vida útil da construção com as ferramentas necessárias. Você também tem o aumento da qualidade dos serviços, padronização das etapas e dos processos construtivos. Algo muito importante também é que ao contratar um profissional habilitado para a sua obra, você vai valorizar o seu imóvel, já que com uma obra regularizada é possível captar recursos junto ao sistema financeiro e quando tiver interesse em vender a obra, tem um maior valor agregado. Esses profissionais possuem capacitação para realizar desde o projeto arquitetônico ao planejamento de toda a instalação elétrica, hidráulica, de esgoto, do gás, da estrutura e do paisagismo. Estes profissionais prevêem possíveis variáveis, como incidência solar, ventilação, efeitos da chuva no imóvel, entre outros, tudo pensando no conforto dos usuários. Eles ainda tornam-se responsáveis pelo cumprimento de todas as exigências legais. Então, se você tiver qualquer problema na sua obra posterior à construção, você vai ter um profissional que vai responder por tudo que foi feito na sua obra. E agora eu vou citar os principais profissionais envolvidos em obras, que são o arquiteto, o engenheiro civil, o mestre de obras, o pedreiro, o encanador, o eletricista, entre diversos outros profissionais que contribuem para a execução da sua obra e dos sistemas construtivos. Eu falei muito sobre sistemas construtivos e não expliquei o que era. Sistema construtivo é o sistema que será empregado na sua obra. Por exemplo, nós temos o sistema Steel Frame, vou só citar alguns exemplos. Nós temos o sistema Steel Frame, que é aquela construção em aço, que está sendo muito valorizada e crescendo no Brasil. É aquela construção toda feita em aço. Nós temos o sistema convencional, que é o sistema de
blocos cerâmicos, que no Brasil ainda é o mais utilizado. Com outro sistema construtivo é com blocos de concreto, que nós podemos chamar até de alvenaria estrutural. Mas eu não vou fugir muito do meu foco, eu só quis explicar mais ou menos o que significa sistema construtivo. Agora, nós vamos exibir uma reportagem produzida pela Rede Globo, apresentada no Fantástico, com o depoimento de algumas pessoas que tiveram problemas relacionados à autoconstrução. Quase todas as obras feitas em casas e apartamentos no Brasil são tocadas sem o trabalho de arquitetos nem engenheiros. E olha que tem lei garantindo auxílio técnico de graça, mas ela ainda é pouco conhecida. Ah, se arrependimento matasse, hein, dona Nina? Chamei uma pessoa que me indicaram, mas uma pessoa que para mim não tinha experiência. A dona Nina só queria tirar uma escada que ligava a casa dela, no térreo, a de um morador do andar de cima. Caía concreto para um lado, caía para o outro, quebrou uma janela aqui no meu quarto. Aí ficou essa coisa esquisita. E ele não foi até o final. Eu que ainda tive que pagar, chamar uma outra pessoa aqui para poder tirar os outros degraus e deixar do jeito que está assim. Para mim, o barato sai caro. A dona Nina não está sozinha. Uma pesquisa inédita feita pelo Instituto Datafolha para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil revela que mais da metade dos brasileiros construíram ou já reformaram sua moradia. Desse grupo, 85% fizeram o serviço sem orientação técnica adequada. É a autoconstrução ou construção formiguinha, muitas vezes feita por conta própria. O Aguinaldo, de Brasília, fez a casa no improviso. Então, vim conhecer sua casa. Seja bem-vindo. Obrigada. Construí do jeito que deu, pra já morar mesmo, já sair do aluguel, né? A casa ficou cheia de problemas. Muito apertado, né? E o telhado também muito baixo. Não tem conforto. Você tem que chegar na sua casa, sentir bem, confortável, né? Agora ele decidiu. Vai derrubar tudo e construir uma casa nova. Mas desta vez, com um projeto feito por arquitetos. Essa área preta aqui vai ser onde é que vai ser os únicos canos? Exatamente, que é o que a gente chama de parede hidráulica. Pouca gente sabe, mas é possível conseguir assistência técnica gratuita para a construção de moradias para a população de baixa renda. Com a ajuda de um profissional, você pode evitar aquele famoso barato que sai caro. Uma lei de 2008 assegura às famílias de baixa renda a assistência para habitação de interesse social, mas o governo federal, os estaduais e os municipais têm que destinar recursos para a aplicação da lei, o que ainda acontece muito pouco. Tanto as prefeituras, por exemplo, podem oferecer, montar um serviço de assistência técnica e oferecer o serviço, como as associações de classe, né, da área da engenharia, da arquitetura, podem também se organizar e oferecer, proporcionar esse serviço. Foi com base nessa lei que uma associação de moradores de Diadema, em São Paulo, conseguiu contratar 2 arquitetas para orientar os moradores deste loteamento. Cada casa foi planejada de acordo com as necessidades das famílias. Algumas já se mudaram para cá, antes até da conclusão da obra, porque elas precisavam se livrar com urgência do aluguel. É o caso da Conceição. Tudo bem, Conceição? Dá licença. A parte da casa que ela mais gosta é a cozinha. Tudo num capricho. Para muita gente talvez é pouco, mas para mim é muito ter chegado aqui. É meu sonho. Eu posso dizer, minha casa, né? Ela seguiu à risca a orientação das arquitetas. Isso te ajudou a economizar na obra? Com certeza. Quer dizer, para não ter desperdício, né? Para não ter aquele tipo de, faço uma coisa, quebro porque não deu certo. Essa economia toda que se faz numa obra planejada supera em muito o gasto com o projeto de arquitetura e a própria orientação técnica na construção. Não dá para improvisar na casa, afinal, né, é um bem que a pessoa está adquirindo, né, e a função do arquiteto é contribuir para que valorize a casa da pessoa. Não só a casa, mas a qualidade de vida dela. Estou feliz e agradeço. Na cidade de São Paulo, a dona Dalva juntou as economias da vida inteira e contratou 2 arquitetos. Foi depois de levar o maior susto.
caiu uma parte do teto em cima da minha cama onde eu dormia. Não tinha o que salvar na casa antiga. Escura, abafada, cheia de infiltrações e rachaduras. Foi tudo abaixo. Os arquitetos deram prioridade à estrutura da casa nova e buscaram um acabamento mais barato. O que a senhora gosta mais? Aqui na sala, que agora que é bem ventilada, né? O Danilo, que projetou a casa nova, diz que a dona Dalva ainda é uma exceção. A autoconstrução no país é ainda um problema crônico, né? Ou seja, a falta é como uma automedicação. É a mesma coisa, a população tanto se automedica quanto autoconstrói. Para completar a alegria, a dona Dalva tem até uma cobertura onde planta os temperos que usa para cozinhar. Salsa, pimenta, hortelãzinho. Ela trocou o barato que sai caro pelo lar doce lar. E aí, você sabe qual profissional contratar para sua obra? Vamos falar agora um pouco das competências e atribuições, tanto do engenheiro civil quanto do arquiteto. O que faz um engenheiro civil? Ele busca soluções técnicas, principalmente voltada para o cálculo, estrutura, fundações, faz o cálculo de lajes, pilares, quais a ferragem utilizada, a bitola do ferro. Ele responde ainda pela estabilidade e construção da obra, durante a execução e após a entrega da construção executada para o seu cliente. E o que faz um arquiteto? Ele é responsável principalmente pela concepção do projeto arquitetônico. Faz o planejamento da utilização dos espaços de forma racional, envolve conforto e funcionalidade dos ambientes, estética, arte, aproveita a luminosidade natural, a ventilação, o projeto paisagístico, a questão termoacústica também dos ambientes. Ele faz assessoria tanto na questão de materiais que serão utilizados também, desde a concepção do projeto arquitetônico até mesmo decoração, organiza áreas internas e externas. O que ambos profissionais podem fazer, o engenheiro e o arquiteto? Quais as atribuições comuns a estes profissionais? Eles podem fazer o levantamento do terreno, que é a questão cartográfica, o projeto de aprovação na prefeitura, toda essa questão burocrática para a aprovação dos projetos, cronograma da obra, o projeto estrutural também pode ser realizado tanto pelo engenheiro quanto pelo arquiteto, o projeto hidrossanitário, projeto elétrico, a compatibilização desses projetos, acompanhamento e execução da obra, o gerenciamento da obra, escolha do sistema construtivos, a criação do projeto em 3D, que dá ao usuário, ao cliente, a possibilidade de visualizar se atende realmente às necessidades e às escolhas para qual se destina, seja um projeto residencial, seja um projeto comercial, análise dos efeitos climáticos, seja da chuva, do sol, do vento, variação de temperatura, entre outros. Bem, e quais são as atribuições legais do engenheiro e do arquiteto? As atribuições legais do engenheiro e do arquiteto estão bem estipuladas na norma, através de leis, decretos-leis, resoluções, decisões normativas e até mesmo pode ser obtidas através de consultas aos respectivos conselhos, tanto ao CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, quanto ao CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia, e até mesmo ao CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Ou até mesmo, havendo controvérsia, podem ser feitos através de decisões plenárias dos conselhos, portarias, deliberações das comissões de exercícios profissionais. Então, até onde um profissional pode ir? Isso quem define são os conselhos. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia foi criado em 1933 através do Decreto-Lei 23.569, que regula o exercício da profissão de engenharia e na época também do arquiteto e agrimensor. Posteriormente, veio a legislação número 5.194 de 66, que veio regulamentar o exercício da profissão do engenheiro e arquiteto e agrônomo. Posteriormente vieram outras resoluções, como a Resolução 218 e até mesmo a Resolução 1010, que até hoje é bastante utilizada. A Resolução 1010, ela veio disciplinando as diversas atribuições
dos diversos títulos profissionais da área de engenharia, entre elas o engenheiro civil. E ela serve para que se possa fiscalizar o exercício regular da profissão. Bem, e quanto ao arquiteto? O arquiteto, ele é fiscalizado através do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU. O CAU, ele chegou em 2010, através da Lei 12.378, quando a arquitetura se separou do respectivo Conselho do CREA. Através da Lei 12.378 de 2010, que veio regulamentar o exercício da Arquitetura e Urbanismo, foi criado o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e Distritos Federais. As atividades e atribuições de campo de atuação do arquiteto e urbanista foram estabelecidos através da resolução número 21. Essa resolução, ela nos trouxe 222 atividades técnicas descritas para registro das RRTs, ou seja, Registro de Responsabilidade Técnica do Arquiteto, bem como também 30 atividades específicas dos profissionais de Engenharia e Segurança do Trabalho. É importante esclarecer que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia regulamentam as funções do arquiteto e do engenheiro. Eles são conselhos de fiscalização profissional, responsáveis pela regulamentação e também pelo julgamento final aqui no Brasil das atividades profissionais relacionadas aos conselhos de classe. Bem, e quanto às atribuições do arquiteto e quanto às atribuições do engenheiro? Existem discussões ainda a respeito até onde vai a competência de cada um desses profissionais. Bem, vamos esclarecer então? Nós vamos colocar de maneira prática para vocês. Vamos montar um pequeno projeto. Em nosso projeto, vamos tentar estabelecer o que cada profissional pode fazer nesse projeto. Então, bem, já sabemos o seguinte: os conselhos de arquitetura e o conselho de engenharia, o CAU, regula os arquitetos e urbanistas através da Lei 2.378 de 2010. E o CONFEA e CREA regula o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e os respectivos CREAs através da Lei 5.194 de 1966. Elas vieram para quê? Para regulamentar a profissão da engenharia. Então, vamos estabelecer cada etapa da minha obra, o que cada profissional pode fazer ou não fazer, qual a competência dele, até onde um profissional pode ir. Vocês vão se surpreender com algumas situações. Vamos lá. O arquiteto pode fazer o levantamento topográfico, plano e altimétrico? Vocês vão se surpreender. Gente, através da 55ª reunião plenária do CAU, foi deliberado em reunião que o arquiteto pode sim. E isso regulamentou a Lei 12.378. O arquiteto pode, só que ele deve requerer através de solicitação ao INCRA. E quanto ao engenheiro? Quanto à engenharia, já vem estabelecido no regulamento próprio, através do Decreto Federal 23.569 e também da Resolução 1010, que traz as atribuições do engenheiro, no artigo 28 do respectivo decreto, tá ok? Quanto à sondagem, foi deliberada através da Comissão de Exercício Profissional CEP 070 de 2018 que o arquiteto e o urbanista não possuem atribuição técnica para a realização de atividades relacionadas às fundações profundas. Então, ele não pode. Quanto ao engenheiro, já é estabelecido na própria legislação, tanto no Decreto 23.569 quanto na Resolução 1010, como uma das atribuições, como trabalhos topográficos e geodésicos. Tá ok? Vamos para a próxima situação. E quanto ao projeto arquitetônico? Projeto arquitetônico já diz o nome, é do arquiteto. Não, não é bem assim. Vamos esclarecer? Então vamos lá. O projeto arquitetônico, ele é estabelecido pela Lei 12.378. Estou sendo repetitiva, né, gente? Mas memorizem essa lei. É a legislação dos nossos arquitetos. E ela traz as atribuições desse referido profissional. Bem, vamos lá. A Lei 12.378, ela regulamenta a profissão da arquitetura. E ela traz em seu regulamento todos os projetos que o arquiteto pode fazer, que são projetos de arquitetura e também os complementares. Quanto ao engenheiro, também havia uma discussão quanto a isso. Porém, já foi pacificado, inclusive judicialmente, que o engenheiro pode sim
fazer o projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico foi pacificado pelo TRF-5. Ele já vinha estabelecido na legislação do engenheiro, na resolução 1010, mas o TRF-5 pacificou judicialmente, tá ok? E quanto ao projeto estrutural? Bem, projeto estrutural é estrutura, então é só o engenheiro? Não é bem assim. A arquitetura, ela tem uma amplitude muito grande. E o profissional da arquitetura, ele pode sim fazer projeto estrutural. A legislação, sua lei 12.378, que regulamenta a profissão da arquitetura, ela estabelece, entre os projetos complementares de estudos técnicos, o projeto estrutural como uma atribuição da arquitetura. E quanto ao engenheiro, a NBR 61.22 de 96, ela inclui a elaboração e execução do projeto de seguintes tipos de fundações para o engenheiro: as sapatas, os blocos, os radiês. E além disso, não há limitações. Lembrando uma coisa, segundo a deliberação do CEP 070, o arquiteto e urbanista não possui atribuição técnica para a realização de atividades relacionadas a fundações profundas, tá ok? Então existe uma limitação nos projetos estruturais, porém ele pode sim atuar nessa área. Vamos passar agora para o projeto hidrossanitário. O projeto hidrossanitário pode ser elaborado tanto pelo engenheiro quanto pelo arquiteto. E a legislação, gente, praticamente a mesma. Tanto para o arquiteto é a Lei 12.378 e para o engenheiro 23.569 e a Resolução 1010. Legal, né? Então, quando tiverem alguma dúvida, essas duas legislações podem esclarecer muito bem. E quanto ao projeto elétrico? Sim, o projeto elétrico é um pouco mais complicado, tem algumas observações e restrições. No entanto, tanto o engenheiro quanto o arquiteto podem fazê-lo com algumas restrições. O arquiteto, através da Resolução 21 de 2012, foi estabelecida sua atribuição de projetos de instalações prediais de baixa tensão, só que havia discussão. Só que essa discussão foi pacificada pelo TRF-3. E quanto ao engenheiro? O engenheiro civil já tinha essa atribuição através da resolução do CONFEA, a resolução 1010. Ela já estabelecia que o engenheiro pode sim elaborar projetos elétricos em baixa tensão para fins residenciais e comerciais de pequeno porte. Então, quanto a isso, não há discussão, na verdade. A partir disso, deve-se trabalhar com o engenheiro eletricista. Vamos agora para o projeto lógico. O que seria o projeto lógico? Rede lógica. Vamos lá, fiação de internet, fiação telefônica. Gente, quem pode elaborar? Ambos os profissionais poderão, tanto o engenheiro quanto o arquiteto, também estabelecidos através de resolução. O arquiteto através da resolução 21 de 2012 e o engenheiro através da resolução 1010. Então, ambos podem sim elaborar o projeto lógico. E quanto ao projeto de SPDA, para raio? É mais complicado um pouco, não é? Então vamos comigo. Vamos verificar na legislação. Gente, esse daí não é pela legislação, e sim por deliberação plenária. Na deliberação plenária número 72 de 2019, foi estabelecido que o arquiteto pode sim. Todo arquiteto e urbanista agora possui atribuição e competência profissional para ser responsável técnica por atividades relacionadas à elaboração, à instalação de sistema de proteção de descargas atmosféricas em edificações para fim de registro e responsabilidade. E quanto ao engenheiro civil? O engenheiro civil já teve sua atribuição pacificada através do TRF. A turma do TRF confirmou que o engenheiro civil tem atribuição sim para projetar e executar o SPDA. Tá ok? É bem difícil essa questão porque era uma discussão bastante acalorada, no entanto já foi pacificado judicialmente. E quanto ao projeto de prevenção e combate a incêndio? Pessoal, o projeto de prevenção e combate a incêndio pode ser elaborado por ambos os profissionais, tanto pelo arquiteto quanto pelo engenheiro, através de consulta do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar do Estado de Rondônia, o CAU-RO, e também em deliberação plenária ordinária 1459 de 2018, quanto aos engenheiros civis, ficou esclarecido que tanto os arquitetos quanto os engenheiros civis podem sim elaborar o projeto de combate a incêndio, esclarecendo o seguinte,
que são competentes para assinar projetos de combate a incêndio em ambientes residenciais, comerciais, industriais e seguintes profissionais registrados no CREA: os engenheiros civis, engenheiros mecânicos e engenheiros de segurança do trabalho. Tá ok? Vamos para o próximo? Então vamos para a próxima parte, gente. Feito todos os projetos, e agora? A planilha orçamentária, quem elabora? Não, quem calcula tudo é o engenheiro, então ele vai fazer a planilha orçamentária. Não, não é bem assim. A legislação estabelece que tanto os engenheiros quanto os arquitetos são competentes para a elaboração da planilha orçamentária, através do artigo 2º do inciso 10 da Lei 12.378. Lembrando, né? A legislação do nosso arquiteto. E também da Resolução 21, que é um regramento da parte de engenharia, do profissional de engenharia. Ambos são profissionais que têm entre as suas atribuições a elaboração de planilha orçamentária. Então, pessoal, após tudo isso, elaborei vários projetos, fiz o projeto arquitetônico, complementares, fiz a planilha orçamentária e, para executar a minha obra, fiscalizar a minha obra e as instalações técnicas. Quem vai acompanhar? Qualquer um dos dois profissionais pode fazê-lo, eles têm atribuição legal para tanto. O arquiteto, através da Resolução 21, bem como da legislação da Lei 2.378, e o engenheiro civil, através da Resolução 1010. Ambos poderão acompanhar a obra e fiscalizá-la, tá ok? Após isso, também existem particularidades, como, por exemplo, as avaliações, perícias, laudos técnicos. Quem poderia elaborar esses laudos? Ambos os profissionais têm atribuição legal para tanto em sua norma-mãe, que seria qual? A 12.378 do arquiteto. Gente, a Resolução 218 da Engenharia também estabelece essa mesma atribuição para engenheiro civil, tá ok? Então, basta pesquisar a legislação, ela já traz aquela lista de atribuições desses profissionais. Bem, e quanto ao projeto de saneamento, atividade de coleta, transporte, tratamento de lixo? Ambas as legislações também prevêem, tanto o arquiteto quanto o engenheiro podem fazê-lo, tá ok? Na resolução 218 do CONFEA é estabelecido que a atribuição do engenheiro às atividades de sistemas de saneamento, que contemplam, entre outras, as atividades de coleta, transporte e tratamento de lixo, tá ok? Quanto ao paisagismo, quem pode fazê-lo? Os senhores vão se surpreender. A legislação do arquiteto estabelece em sua norma 12.378 que é competência dele, sim, trabalhar com esse projeto. No entanto, através da decisão normativa número 47 de 92, o CONFEA estabeleceu que não está entre as atribuições do engenheiro civil a atividade, o projeto de paisagismo, tá ok? Surpresa, né? Então vamos para o projeto e execução de pavimentos de vias. Tanto é competência do engenheiro quanto do arquiteto. Em deliberação número 16 do CEP foi estabelecido que é sim competência do arquiteto, e a Resolução 1010 traz entre as atribuições e funções do engenheiro a pavimentação e execução de vias. E quanto ao projeto de conforto ambiental? Bem, essa é uma das atribuições do arquiteto através do artigo 2º, parágrafo único, inciso 10 da Lei 2.378. No entanto, essa legislação, a legislação do engenheiro, ela estabelece que o campo de atuação profissional da modalidade industrial e engenharia mecânica e não do engenheiro civil, ou seja, o projeto de conforto ambiental e climático não está entre as atribuições do engenheiro civil, tá ok? Gente, depois de fazer esse número imenso de projetos, como eu vou saber, como eu vou garantir que aquele determinado profissional que desempenhou aquela função, que elaborou aquele projeto, tem responsabilidade para tanto? A legislação, ela estabelece a competência para fazê-lo. E a norma do Conselho de Arquitetura e do Conselho de Engenharia estabelece que sejam emitidos os registros de responsabilidade técnicas e anotações de responsabilidade técnicas para o engenheiro e para o arquiteto. O que são a anotação de responsabilidade técnica e o registro de responsabilidade técnica? Vamos lá. E quanto à responsabilidade técnica de cada profissional? Gente, isso é fácil. Quando um profissional é regulamentado e é fiscalizado por um conselho,
existem obrigatoriedades, como por exemplo a emissão da RRT para o arquiteto, o registro de responsabilidade técnica, e a ART para o engenheiro civil, anotação de responsabilidade técnica. Ambos os profissionais são obrigados a emitir as respectivas anotações de responsabilidade técnica para garantir que a sua obra esteja amparada, tá ok? O que seria o registro de responsabilidade técnica? Eles são informações registradas sobre o exercício da profissão. Ele está estabelecido no artigo 47 e 48 da Lei 2.378, que é a que regulamenta o arquiteto e urbanista, e é obrigatório através do artigo 18, tá ok? Essa RRT, ela fica gravada no Sistema de Informações e Comunicação do CAL, que é o SICAL, e ela compõe o acervo técnico daquele profissional, tá ok? E quanto à anotação de responsabilidade técnica? Ela foi estabelecida pela Lei 6.496/77, que estabeleceu a obrigatoriedade em todos os contratos para execução de obra e prestação de serviços de engenharia, que seja emitido a respectiva anotação. Para quê? Para garantir que a sua obra realmente foi efetivada por um profissional. Lembrando que as respectivas anotações e registros de responsabilidade técnica só têm validade após o respectivo registro, que seria o quê? O pagamento. O profissional não pode simplesmente emitir aquela anotação sem que seja efetuado o devido recolhimento da taxa, tá ok? Pessoal, uma coisa é importante esclarecer. O profissional de verdade, o profissional que é amparado por um conselho, profissional que tem a competência para tanto, ele tem a responsabilidade com todo o seu projeto. E essa responsabilidade é o que garante a qualidade da sua obra. É estabelecido através de NBRs a qualidade mínima que uma obra deve ter, o quanto de durabilidade deve-se ter cada material e cada item da sua obra. E esse profissional responderá judicialmente, inclusive, em caso de falhas e defeitos. Ele responderá civilmente para que seja ressarcido qualquer situação que ocorram problemas na sua obra, tá ok? Bem, no caso da execução de obra, é entendimento majoritário dos juízes que tanto o arquiteto quanto o engenheiro civil são responsáveis técnicos da obra, ou seja, tanto ele quanto o engenheiro civil e até mesmo outros profissionais envolvidos na obra, eles são responsáveis solidários por qualquer defeito ou qualquer situação que cause danos a terceiros, como por exemplo uma rachadura na casa do vizinho proveniente de alguma obra ou reforma dos senhores, tá ok? É importante frisar também que a norma técnica 15.575 de 2008 estabeleceu critérios de desempenho e qualidade para diferentes sistemas construtivos para edificações habitacionais com até 5 pavimentos. Então, o profissional irá garantir que a sua obra tenha qualidade devida, ou seja, a durabilidade necessária, bem como respeite todas as normas vigentes, tá ok? Então, pense muito bem antes de contratar uma pessoa para a sua obra. Procure sempre um profissional. Após apresentarmos as atribuições e competências tanto do engenheiro civil quanto do arquiteto, você ainda tem dúvida da necessidade destes profissionais na sua obra? Conseguimos esclarecer para você qual destes profissionais pode os contratar? Para concluir, vamos dizer que tanto arquitetos como engenheiros podem trabalhar no planejamento e execução de obras, mas desempenhando tarefas diferentes. O arquiteto tem uma atuação mais humanística, lidando com a parte estética e funcional dos espaços. Já o foco do engenheiro civil está na parte técnica, considerando cálculos estruturais, comportamento das estruturas. Então, os dois profissionais se complementam e geralmente trabalham em parceria para melhor atender aos clientes. Vale lembrar ainda que um projeto mais simples, tanto o engenheiro quanto o arquiteto pode planejar, projetar, executar e gerenciar essa obra ou essa construção. Só que obras maiores, de grande porte, já exige a presença de profissionais especializados em determinadas áreas, por exemplo, o engenheiro eletricista, o engenheiro sanitário, o engenheiro ambiental, engenheiro estrutural
entre outros. É importante também esclarecer que as atribuições concedidas aos profissionais são definidas em função de 2 aspectos. As atividades, que são definidas em leis para os técnicos e engenheiros, e também o campo de atuação, que este depende da formação acadêmica de cada profissional e curso de especialização e extensão. Em que pese o profissional ter competência legal para exercer inúmeras atividades, a maioria deles opta por restringir o seu campo de atuação em determinadas áreas. Lembrando uma coisa, fere a ética profissional em seu artigo 10, inciso 2, que é aceitar atuação em projeto que não tenha qualificação adequada. É essencial sempre buscar o auxílio de profissionais e, de acordo com a amplitude do projeto, especialistas que trabalhem juntos em colaboração, o que potencializa a conclusão de uma obra com qualidade maior e um sucesso necessário. Então agradecemos por você ter acompanhado o nosso trabalho e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem comentar no chat ou enviar mensagens abaixo do nosso vídeo que nós podemos tirar essas dúvidas ao longo dos dias. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.